Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso segundo encontro da disciplina de Logística Reversa e Responsabilidade Socioambiental. Sou o professor Alcimar e estou aqui novamente para auxiliá-lo nas questões da disciplina. Hoje o nosso tema, para começar, vamos falar um pouquinho da aula anterior, para a gente poder lembrar o que ficou importante, o que foi salientado dentro do tema da logística reversa, para que você sempre possa entender um pouquinho mais. Afinal de contas, o material que é disponibilizado para você, essas aulas são um auxílio para que você possa ser aí um futuro grande profissional dentro da área logística, correto? Vamos lá então ver o que a gente viu na aula passada, para a gente poder lembrar um pouquinho do que foi analisado. Vimos noção geral sobre a logística reversa, como que ela atinge o mercado, como ela tem cada vez mais sido importante dentro das indústrias e dentro da própria sociedade. Vimos também que a problemática ambiental e a questão sobre o descarte dos produtos deve ser tomada uma atenção. Afinal de contas, não é simplesmente jogar o produto no lixão lá comum, porque ele passa a ser um problema. Então, temos que também ter atenção com isso. Outro fator importante que foi visto é a postura verde em respeito ao meio ambiente. Cada vez mais as empresas têm dado atenção a esse tema. Logicamente que até como benefício, um fator da postura verde é a própria propaganda ou marketing para as pessoas. Afinal de contas, quando uma empresa dá mais atenção à questão ambiental, as pessoas veem essa empresa com outros olhares, com um olhar mais positivo. Afinal de contas, quando ela se preocupa, seja lá com o rio local, com o descarte de seja qualquer coisa no rio, ou seja no próprio ar, o próprio material que ela coloca lá, uma usina de reciclagem ou um próprio setor de coleta, isso gera bons olhares pela sociedade. E isso é um fator da postura verde. As empresas cada vez mais acabam assumindo essa postura para que a sociedade seja beneficiada. E, logicamente, não só em fator da sociedade, mas em fator próprio, porque cada vez mais a empresa pode crescer, pode ser vista de uma forma adequada e conseguir conquistar novos mercados. Esse é o principal fator da postura verde, não só em fator próprio, mas como um todo. Outro ponto que nós vimos lá foi a logística tradicional e a logística reversa. Uma pequena comparação entre uma e outra, não colocando uma contra a outra, sempre lembrar que uma não é melhor do que a outra ou são coisas totalmente aversas, mas elas se complementam. Afinal de contas, a logística reversa está dentro da logística como um todo. Porém, a logística empresarial passa a ser do que sempre vindo da produção, passando lá para o varejo, o atacadista, os produtos que são comercializados, até chegar na mesa do cliente. Então, o produto passa numa linha direta da produção ao cliente. E a logística reversa é o contrário, sendo que o produto já está nas mãos do cliente e ele chegou ao final de vida, ele não tem mais o que ser feito, você já utilizou ele acabou se deteriorando ou mesmo acabou estragando, eu não sei mais o que fazer com ele, talvez não tenha mais conserto, então ele retornar ao mercado para chegar na produção. Logicamente, entenda que não é simplesmente, então ele vai voltar a ser um novo produto. Não, ele não vai ser um novo produto. As matérias vão ser diluídas, vão ser colocadas nos produtos que compõem aquele produto, vão ser reciclados, vão ser separados e vão entrar em diversas cadeias produtivas. Muitas vezes pode ser que até ele caia numa cadeia produtiva do mesmo produto que você tinha, ou talvez não, talvez em outras cadeias produtivas. Mas o que vale salientar a importância é que ela se difere da logística empresarial, sendo do cliente à produção. Ok, pessoal? Então, esses temas que foram abordados aí na aula passada também são importantes para a gente dar continuidade. Na aula de hoje, nosso tema vai abordar a questão da evolução da logística reversa. Como que a logística reversa ela acabou se difundindo para a sociedade. Afinal de contas, ela não veio simplesmente do nada. Ela teve uma razão. Por que ela surgiu? E por que ela é importante? E como que ela surgiu? Entendemos que a logística reversa acabou sendo, vimos na aula passada, a questão de que a globalização foi um dos principais fatores que se colocou para a logística reversa. Mas existem vários fatores que também permeiam a logística reversa. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho nesse fator? Os objetivos dessa aula
vão entender que conhecer o histórico da evolução da logística reversa se faz importante, afinal de contas, da onde ela surgiu, né? Para que ela serve. Entender como a logística reversa também é utilizada no dia a dia. Para que as empresas acabam induzindo a logística reversa dentro do mercado? Para que elas precisam? Ela é importante? Ela não é importante? E como que ela surgiu? Outro fator importante é entender que implantar a logística reversa se faz cada vez mais um ponto positivo para as empresas e que elas possam se beneficiar desses fatores. Seguindo nesse fator, então, pessoal, entendemos que a evolução da logística reversa se dá ao fim da Segunda Guerra Mundial, com uma grande mudança radical nos processos produtivos. Entenda que, após a Segunda Guerra, pessoal, os produtos eram feitos de uma forma não tão acentuada, porque, afinal de contas, as pessoas não tinham acesso a tantos produtos. Com a ascensão, quando o final da Segunda Guerra Mundial, as pessoas acabam tendo necessidade de vários produtos. A questão do material bélico acaba não sendo mais dado atenção, porque, afinal de contas, com o final da guerra, as pessoas têm necessidades de produtos do dia a dia, sejam elas de panelas, sejam elas de utensílios domésticos, móveis, roupas, porque principalmente a Europa acaba sendo dizimada e as pessoas precisam desses materiais que acabam faltando por lá. Com isso, a indústria começa a ter um acelerado fator de produção. E, logicamente, na busca de novas fontes de matérias-primas, as indústrias acabam procurando cada vez mais alternativas. Com isso, a evolução da produção acaba se dando por um ponto de jogar mais produtos novos no mercado. Um grande exemplo, em décadas muito passadas, em anos próximos do final da Segunda Guerra, as pessoas não tinham muito acesso a diversidades. Exemplo, cores em roupas, diferentes produtos, diferentes tamanhos, diferentes fatores de escolha, enfim. Quando as empresas começam a ver nisso um filão de mercado que eu posso oferecer cada vez mais para as pessoas diversidade, cada vez mais eu começo a me utilizar de vários materiais, as matérias-primas. E, logicamente, que com isso começa a vir um fator meio adverso a esse ganho de produção, o descarte. As pessoas cada vez mais têm acesso aos produtos, mas o descarte acelerado também começa a surgir. Dentro desse ponto, podemos entender que problemas se intensificaram com a exigência de rendimentos de maiores a custos menores. As empresas acabam produzindo cada vez mais produtos, mais diversidade, mas em compensação também querem menos custos, porque acelerar cada vez mais a produção acaba gerando custos. A própria questão do transporte, a colocação do produto no mercado, a distribuição, mercados novos, abertura de mercados novos. E com essa transformação, a produção acaba tendo uma diferenciação. E como mudar isso? Como reverter essa situação? Afinal de contas, eu utilizo cada vez mais as matérias-primas, elas acabam encarecendo, muitas vezes vêm de diversos locais às vezes de diferentes acessos, de diferentes países, o que acaba causando cada vez um custo maior. Como é que eu posso diluir isso? Como é que eu posso ver num fator melhor? Logicamente, o profissional de logística é um ponto importante disso hoje, nos dias de hoje, para que se entenda cada vez mais a redução de custos. E a logística reversa, para esse momento, foi uma solução que começou a surgir. Dentro disso, a industrialização, entende-se que o consumo acentuado em grandes centros urbanos passa a ter uma diferenciação dentro da utilização dos materiais. Principalmente pelo fator de cada vez mais os centros urbanos crescem, a demanda cada vez é maior por novos produtos, as pessoas têm mais acesso e cada vez mais a produção se acelera. Para que isso seja adequado, eu tenho que entender que esses processos produtivos devem também pautar principalmente o fator de reduzir os custos na produção. Esse principal fator é a reutilização dos materiais, é onde a logística reversa está aí entrando.
A evolução da logística reversa pode também ser colocada com a durabilidade dos produtos, que passa a ser um pouco menor. Um grande exemplo que entendemos é que os produtos no passado tinham uma durabilidade muito maior. Produtos eram feitos de matérias-primas muito mais resistentes. Exemplo, né, um móvel, um sofá, quando era produzido, tinha muito mais durabilidade. Ou um veículo, quando era produzido, durava muito mais. Hoje tem uma duração mais pouco acentuada, é menor, porque os materiais utilizados não são, talvez não de grande qualidade, ou talvez até uma matéria-prima talvez muito mais, não sendo resistente às intemperias do tempo, ou vários fatores que venham a prejudicar essa matéria-prima. Afinal de contas, esse é um fator também da utilização da logística reversa, porque os produtos acabam tendo uma vida útil menor. Outro ponto são diferentes matérias-primas utilizadas. Cada vez mais alternativas de matérias-primas são utilizadas nos produtos. Essas matérias-primas podem ser alternativas a outras que eram utilizadas. O grande exemplo, aí vem a utilização do próprio o leite, que é utilizado antigamente, era colocado em garrafas de vidro e hoje é utilizado em garrafas PET. Utiliza-se uma nova matéria-prima, a embalagem para esse tipo de produto. Outro exemplo também pode ser colocado como os móveis. No passado eram feitos de madeiras brutas, madeiras que eram resistentes. Hoje já se utiliza MDF, que é um tipo de produto, uma madeira prensada, que também é utilizada no mercado, mas também de pouca durabilidade. É uma madeira que pode ser vulnerável a alguns anos, ela se deteriorar. Mas e esse descarte? O que eu faço? Eu tenho que entender que ele deve ser um descarte adequado. São produtos, matérias-primas que são cada vez mais utilizadas como alternativas. E isso pode trazer um problema para a sociedade. Então, aí entra a questão da logística reversa. Outro fator são materiais descartáveis, acentuando seus problemas ambientais. Com certeza, ao final desses produtos, essas matérias-primas que são utilizadas como formas, sejam de formas diferentes, as matérias-primas que são reutilizadas ou matérias-primas alternativas, por assim dizer, podem ser descartadas cada vez mais no meio ambiente. Mas simplesmente não é utilizar novas matérias-primas e jogar no meio ambiente porque elas são novas matérias-primas. Eu tenho que entender que ela também tem uma finalidade. Eu preciso jogar elas lá, preciso descartar elas, preciso coletar elas de uma forma adequada. Hoje se vê muito, principalmente nos lixões, nos aterros, materiais que poderiam ser reciclados, móveis jogados, pneus, baterias, eletrônicos, e tudo isso poderia ir novamente ao mercado sendo reciclado para uma reutilização. Todos esses pontos são importantes salientar dentro dessa indução da logística reversa e da evolução da logística reversa. Um ponto a se salientar é que o acesso a uma ampla, completa gama de produtos também foi um ponto importante para a logística reversa. Tenho sempre colocado essa questão porque cada vez mais as pessoas hoje têm uma diversidade de produtos. Produtos que muitas vezes no passado não tínhamos acesso, ou hoje você tem escolha. No passado, por incrível que pareça, muitos de vocês talvez não lembrem-se, ou não tenham presenciado isso, ou não tenham testado isso. No passado não tínhamos uma grande diversidade de produtos, sejam lá eletrônicos, ou sejam produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Hoje não, hoje temos uma gama muito grande. E logicamente que essa gama cada vez mais grande de produtos, o acesso cada vez mais a produtos, faz com que o descarte também seja acelerado. Afinal de contas, quanto mais produtos eu tenho acesso, mais um aumento de descarte no meio ambiente. Esses produtos também geram um problema, onde aí as empresas devem ter atenção para que isso retorne a serem descartados de uma forma adequada. E, logicamente, não parte só das empresas, mas das pessoas. As pessoas que possam também entender a importância desse descarte. Dentro desses fatores, entendemos que as consequências mais importantes a se colocar aqui é o descarte no meio ambiente desses produtos. Afinal de contas, se você jogasse, imagine que você colocasse todos esses produtos que você utiliza, seja lá desde da embalagem do shampoo, a escova de dente que você já não usa mais, a roupa velha, ou então o móvel que você utilizou e está quebrado. Imagine tudo isso descartado nos lixões.
Seria coletado? Seria não, é coletado, né? A coleta normal ela até coleta, mas vai para um lixo, um aterro sanitário comum. E isso causa um transtorno, porque afinal de contas cada vez mais o acúmulo de produtos, esse descarte, acaba causando problemas. Esses problemas tanto na questão do espaço, o espaço acaba se tornando um problema, porque os lixões cada vez mais têm tomado espaços enormes, e a mesma questão das doenças. Afinal de contas, as doenças se propagam dentro desses lixões. E fora os aterros que são clandestinos. Muitas vezes até você pode até ter um exemplo próximo lá da sua casa, um terreno baldio, onde as pessoas simplesmente descartam o que não utilizam mais. Isso é adequado? Não, não é adequado, né? Isso traz um transtorno para a sociedade, para o bairro onde você vive, para todos em volta. Afinal de contas, toda vez que você passa em frente, você vê lá o mato crescer, aqueles produtos lá fazendo parte daquela visão e só um problema. E ninguém toma, né, uma solução. Afinal de contas, a sociedade deve também entender e deve se comprometer a cobrar mais também das empresas e dos próprios governos, para que isso possa ser tomado uma solução. Afinal de contas, simplesmente jogar o produto descartado, o que não utilizo mais, em qualquer lugar, vai ser um problema. Muitas vezes as pessoas utilizam-se o velho fator, né? Ah, não é problema meu, né? Não sou eu que tenho que tomar essas rédeas. Esse não problema seu pode passar a ser um grande problema no futuro, seu e de todos, porque isso passa a ser uma corrente, e esse problema muitas vezes chega a um futuro talvez próximo que não tenha uma solução. Então, vale lembrar sempre que ter importância com as questões do descarte não é só para as empresas, mas para nós também. É um conjunto. Todos nós temos que entendermos que isso vale para a sociedade no geral, ok? Dentro das circunstâncias, pessoal, entender que as questões geradoras das situações do descarte levaram a mudanças tecnológicas, as novas descobertas científicas, as transformações e configurações dos mercados, além do aumento da concorrência, como eu já havia colocado anteriormente. Um outro fator importante a se observar é o tempo de vida dos produtos, que eles cada vez mais vêm sendo reduzidos. Como eu já coloquei anteriormente, lembre-se que cada vez mais hoje temos acesso a produtos, mas esses produtos cada vez têm uma vida útil menor. Essa vida útil menor acaba sendo um problema. Então, qual seria a solução? Ao menos, se não posso mudar a manufatura do produto por ele ter uma vida maior, é o descarte. Aí que entra a logística reversa. Logicamente, podemos analisar, puxa, mas isso não é um problema? A empresa fazendo um produto que dure menos, né? Para mim, seria melhor um produto que durasse, né, a vida toda. Quem gostaria de um produto que durasse a vida toda? Mas não é bem assim que o mercado funciona. Nós temos que ter rotatividade. Essa rotatividade muitas vezes vem pelo fato do que? Novas tecnologias. Muitas vezes você precisa de um novo produto, um novo computador, um novo celular. E cada vez mais a troca desses produtos acaba gerando um descarte. Então, esse descarte cada vez mais tem que ser dado atenção. O exemplo que eu tinha dado lá aqui nas imagens, o móvel antigo, você tinha lá, né, um sofá, por exemplo, né, que era feito de madeira, ele tinha uma madeira bruta, uma madeira que durava, a durabilidade era maior. Provavelmente, se você tiver lá alguns parentes ou mesmo em casa, um móvel desses aí, muitas vezes ele tem anos e anos de dura, às vezes só precisa lá de uma reforma, que também faz parte de uma logística reversa, e você ainda continua utilizando ele. Porém, dos novos produtos que você tem, dos novos mercados aí, falando-se do sofá, muitas vezes você compra um sofá que às vezes a durabilidade dele não é tão longa. Muitas vezes pode durar 1 ano, 2, 3 no máximo. Lógico, aqui não vou colocar tempos de prazo, mas depende, ele vai durar bem menos. Se você comparar daquele móvel lá da sua avó, ou mesmo que você tem em casa, ele dura anos e anos. E aquele que você compra às vezes novo dura bem pouco. Então esse é um dos fatores também que tem permeado a logística reversa a cada vez mais ser acentuada. Entenda que isso pode ser solucionado de que forma? O descarte. O descarte deve ser adequado nesse produto após a sua utilização. Entenda que, por que implantar a logística reversa? O aumento dos resíduos sólidos tem feito os governos ressaltarem a importância da legislação ambiental que responsabiliza as empresas geradoras dos resíduos. Entenda, pessoal, que os resíduos sólidos, né, devem ter um descarte adequado lá nos lixões, nos aterros.
A logística reversa deve se preocupar com os materiais que possam ser reciclados. Para que isso seja coordenado, as empresas devem dar algumas soluções. Que soluções? Implantação de serviços de coleta ou então mesmo usinas de reciclagem. Não simplesmente entender que o produto, quando vai ao mercado, o cliente deve saber o que fazer com o produto, mas dar apoio a essa cadeia. Desde quando o produto sai lá da produção, da matéria-prima, quando ele pega a matéria-prima, vai para a produção, vai para o atacado, o varejo, ele entender que esse processo vai ter uma finalização. Afinal de contas, esse produto ele vai chegar a um ponto que ele vai acabar, vai se deteriorar. E como é que vai fazer? Como é que ele vai voltar ao mercado? O que vai acontecer com ele? O que eu posso fazer com esse produto? Isso parte também da indústria, da empresa, para que ela possa ter um plano, uma planificação para entender como é que esse produto, o processo desse produto para o mercado, até que ele chegue na mão do cliente e o cliente também faça parte desse ciclo, retornando esse produto de alguma forma, seja o descarte ou voltando a matéria-prima ao mercado. Tá? Entenda que, por que implantar a logística reversa nos faz pensar em quesitos? A exigência dos consumidores. A principal, pessoal, hoje é que nós acabamos entendendo que se as empresas se preocupam com os produtos que são colocados ao mercado e nos dão alternativas para o descarte adequado, nós acabamos exigindo das outras que não os fazem. Se as empresas que não se preocupam com essa postura verde, vamos dizer assim, né, falada já na aula passada, nós acabamos cobrando delas. E essa postura acaba sendo cada vez mais pautada para as outras empresas. Então, a exigência dos consumidores é um ponto importante. Não simplesmente colocarmos como uma questão que, não é o problema meu, mas exigirmos delas. Exigirmos que elas nos deem alternativas para o descarte adequado desses produtos que já não servem mais, para que possamos ajudar nesse processo. Outro ponto importante a se salientar é o processo, a pressão do governo. Cada vez mais, o governo coloca questões da legislação. A legislação cada vez mais tem sido acentuada e obrigando que as indústrias passem a ter uma adequação dentro da logística reversa e da gestão socioambiental. É lógico que essa questão dos governos pressionarem geram questões de multas, geram questões de penalidade, porém muitas vezes as empresas não se preocupam muito, porque muitas vezes as penalidades não são tão altas. Porém, vale uma conscientização tanto da sociedade como até dos próprios governos para que isso seja cada vez mais acelerado. As empresas não podem pensar simplesmente em, eu não me importo com o valor da multa, mas se importar com o descarte, o processo, afinal de contas, a imagem dela perante a sociedade. O que vale lembrar é que eu não preciso ser penalizado para que eu cumpra com uma regra, mas lembrar que eu posso fazer parte desse meio, adequando a sociedade. Então, as penalidades e própria legislação não precisam ser tão acentuadas se todos fizerem a sua parte, né? Afinal de contas, é assim que funcionaria melhor. Outro fator é as questões legais. Cada vez mais as empresas têm que se adequar a essas questões legais. Como já falado, seja na questão ambiental, pelas multas, ou seja até no padrão de manufatura. Muitas empresas tiveram que se adequar em determinados fatores produtivos com a troca de matérias-primas que talvez no passado fossem nocivas, que fossem mais prejudiciais ao meio ambiente, seja o fator que hoje se briga muito com o amianto, é um exemplo. As empresas estão tendo que se adequar, algumas empresas brigam que não há necessidade, e outros produtos, enfim, que são colocados na produção de produtos que podem ser prejudiciais lá no ponto final, seja para o cliente final ou mesmo o meio ambiente. Então, elas têm que se adequar legalmente, trocar os processos produtivos, ou mesmo na própria manufatura, seja a troca, o investimento de uma nova máquina, ou seja mesmo a produção mais adequada, colocando mais processos, incluindo mais pessoas, um fator de qualidade. Veremos o fator de qualidade mais adiante, principalmente que briga por esse ponto para as empresas que elas estejam adequadas ao meio ambiente. São fatores importantes a se salientar. Enfim, não esqueça desses fatores. Outro ponto é a responsabilidade ambiental.
Quando eu coloco tanto para as empresas como para as pessoas, entenda que a responsabilidade ambiental não parte só de um lado ou de outro. Não podemos entender que a empresa ela tem mais poder aquisitivo, ela é maior, é ela que tem que se preocupar. A população aqui não tem o que fazer. Não, é um conjunto. A responsabilidade ambiental deve ser pautada dos dois lados. Afinal de contas, em conjunto, podemos chegar a uma solução. Hoje temos muitos problemas com a questão ambiental. Hoje, cada vez mais, quando vemos aí artigos colocados na TV, no jornal, na internet, sempre que se passa, os problemas ambientais cada vez mais acentuados. E a questão do descarte acentuado de produtos no meio ambiente é também um fator prejudicial ao meio ambiente. Entenda que isso pode ser cada vez mais reduzido se entendermos que existe uma forma adequada. Pense nisso quando você lá descarta, quando você joga lá o copo plástico, quando você joga uma garrafa PET, ou quando você não reutiliza um produto e você simplesmente descarta no lixo. Separar o lixo é muito importante, faz parte de uma questão cívica, de uma questão em respeito ao meio ambiente e, logicamente, você está cumprindo com o seu papel. Não posso entender que, mas as pessoas não fazem, não é todas as pessoas que fazem isso, as pessoas não participam. Muitas vezes você pode ser até o estopim para talvez fazer com que as pessoas entendam. No seu núcleo, no seu grupo que você tem, é pequeno da família, você tem lá um parente, os amigos na escola, fazer com que as pessoas se conscientizem. A separação do lixo é muito importante. Muitas vezes as pessoas colocam, mas minha cidade não tem coleta seletiva. Tente pelo menos participar, talvez separando, e tentar em contato com a sua prefeitura local, tentar em contato com uma usina de reciclagem. Muitas vezes você pode tentar achar uma solução que muitas vezes não está tão longe. Muitas vezes a atitude é que faz as coisas mudarem e muitas vezes pode partir de você. Você aí que quer ser um futuro profissional na área logística, pode estar partindo muitas vezes dessa atitude. Um grande profissional de logística tem que entender que as estratégias não vêm só do fator do que eu aprendo em sala de aula, o que eu aprendo, o dia a dia também faz eu aprender. E muitas vezes os grandes profissionais que hoje são procurados no mercado vêm daí, vêm dessas atitudes, vêm das inovações. Entenda, pessoal, que isso pode ser um ponto positivo até lá no seu dia a dia e para o futuro da sua profissionalização, ok? Outro ponto que pode se colocar é a geração de lucro. As empresas cada vez mais entendem que, para uma boa geração de lucro, a utilização de materiais alternativos, seja eles que foram descartados, aqueles materiais que eu posso, a reutilização ou novos materiais, podem gerar uma questão de lucro e também os custos. Então, entender que se eu der alternativas para a sociedade retornar esses produtos para mim, pode ser um ganho. Um grande exemplo vai com os pneus. Hoje, muitas indústrias de pneus, elas vendem o pneu lá no seu varejista, no atacadista, mas elas pedem, quase que obrigam, não diria o fator obrigar, mas elas solicitam que as pessoas que estão trocando o pneu deixem os pneus usados, aqueles pneus que não têm mais o que fazer, para que retornem para a indústria, para que eles sejam reciclados. Reciclados, talvez você pense assim, mas em novos pneus? Pode até ser. Ou às vezes em outra indústria, passados para a indústria do quê? Da manufatura de asfáltica, que também é utilizado, os pneus que vão para a reciclagem. As baterias, hoje as indústrias de baterias, a legislação obriga que elas façam um determinado número de coletas, que elas coletem as baterias utilizadas para que isso seja tirado do mercado, porque afinal de contas a bateria tem produtos químicos, tem um processo, a carcaça, ela leva muitos anos para se deteriorar, tudo isso então é um processo que a legislação acabou colocando para as indústrias e as indústrias têm que se adequar. Passa a ser um benefício a nós e passa a ser um benefício à empresa. Afinal de contas, a geração de lucro acaba também sendo um ponto para as empresas, que hoje a empresa tem como fator principal esse também, reduzir o custo, aumentar o lucro. Seguindo aí, pessoal, no tema, nessa aula vimos então que a visão histórica da logística reversa nos faz entender que problemas ambientais são fatores importantes. Entenda que sempre que eu penso na logística reversa e na responsabilidade socioambiental, inclui-se o todo, inclui-se a sociedade, inclui-se as empresas. Entenda que a importância nos faz colocar o grupo todo. Outro fator que vimos é o que impulsionou as mudanças relacionadas à logística reversa.
Por que as empresas acabam implantando a logística reversa? Por que elas sentem essa impulsão da implantação da logística reversa? Vinda depois, principalmente, do quê? Da redução dos produtos, a alteração dos produtos, mudanças mercadológicas, as matérias-primas alternativas. E, por fim, vimos lá que o tema da logística reversa se desenvolveu ao longo do tempo, com realmente as mudanças tecnológicas, as questões que se pautaram durante o período, desde lá da Segunda Guerra e até veio na questão evolutiva. Pessoal, espero que tenham gostado do tema da aula de hoje. Ficamos por aqui, um abraço e até o próximo encontro.